Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa O Pai das Misericórdias, entrando em sua casa e você adentrando o nosso santuário, para que nesse momento nós, unidos na escuta da palavra e na reflexão dos textos aqui apresentados, possamos crescer cada vez mais na graça de Deus, sobretudo nas virtudes, que são a catequese do Papa Francisco para nós, os vícios e as virtudes. E hoje nós estamos trabalhando a vida da graça segundo o Espírito. Tomamos Gálatas 5, versículos de 22 a 23, aspas. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Fecha aspas. Refletindo sobre as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, são estas as 4 virtudes cardeais. Como já salientamos várias vezes, essas 4 virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga. Essas 4 virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga, procedente até ao cristianismo, precedente até ao cristianismo. Já antes de Cristo, a honestidade era preconizada como dever cívico, a sabedoria como regra das ações, a coragem como ingrediente fundamental para uma vida que tende para o bem, e a moderação como medida necessária para não se deixar dominar pelos excessos. Esta herança tão antiga, legado da humanidade, não foi substituída pelo cristianismo, mas esclarecida, valorizada, purificada e integrada na fé. Portanto, no coração de cada homem e mulher existe a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo é concedido para que, quantos o recebam, possam distinguir claramente o bem do mal, ter a força de aderir ao bem, evitando o mal e, agindo assim, alcançar a plena realização pessoal. Diante dessa reflexão que o Papa nos traz sobre os frutos do Espírito, que em Gálatas nos é apresentado, caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há lei contra ser bom, não há lei contra ser paciente, não há lei contra a afabilidade, a bondade, a fidelidade. Não existe lei contra isso daí, ou lei que tire isso daí da gente. Está na gente, faz parte de nós. Essas leis, contra essas coisas não há lei. E ao refletirmos sobre as virtudes cardeais, quer dizer, a palavra cardeal lembra a gente da dobradiça da porta. Você que tem porta em casa, tem porta no carro, tem uma dobradiça, não tem, que tem 2 abas e ela gira em torno de um eixo, de um pino central. Essas virtudes, elas estão ligadas a esse eixo, elas nos colocam, vamos dizer, numa posição de segurança, de firmeza. Elas não se dispersam, elas não se corrompem, ao contrário, elas agem em conjunto uma com a outra, estão unidas uma com a outra por um eixo que é a virtude. Portanto, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de vida, nós devemos abrir o nosso coração a estas coisas que, por incrível que pareça, muitos têm esquecido dela. Como é bom a gente encontrar pessoas que alegres, em paz, pacientes, né? Que seja afável, quer dizer, que seja dá gosto ficar perto dessa pessoa, né? Bondade, fidelidade, brandura, temperança, né? A brandura quer dizer não ser muito rígido, né? Exigente, mas ser suave. E a temperança, que é o equilíbrio entre as forças que existem em nós. Como essas coisas são necessárias para nós e realmente nos dá uma identidade bonita até.
E contra isso, como diz a carta aos apóstolos, não existe lei contra elas, que as derrube elas, que as tire a sua força. Elas têm força em si mesmo. E está dentro do homem, está dentro do coração do homem. Porque quando Deus o criou, Deus não criou o homem com pecado. Deus criou o homem sem pecado. Portanto, Deus criou o homem com as virtudes dentro dele. E o homem na caminhada histórica, desde o tempo das cavernas, ou vamos dizer assim, desde o tempo do paraíso, onde tinha só Adão e Eva, como diz o livro sagrado, mas desde o primeiro instante que Deus criou o homem, Ele já colocou no seu coração essas coisas. Já existem essas coisas ali no coração. Então a história, né, no caminhar da história, depois que o homem se afastou de Deus, foi se percebendo, foi se descobrindo, redescobrindo, eu vou dizer assim, estas virtudes, e foram sendo assinaladas como coisas que não tem como tirar, não tem como, né, destruir essas coisas. Elas estão em nós, faz parte de nós. Por isso que o Papa coloca que antes mesmo do cristianismo já havia essas virtudes, essas capacidades humanas que nós buscamos viver. Tanto que os antigos sábios já buscavam isso daí, já viviam isso daí. É só a gente ler a história da nossa salvação e nós vamos encontrar estas coisas presentes no dia a dia da humanidade, né? A bondade, a afabilidade, sabe, essas coisas bonitas que a gente gosta, mas muitos encontram dificuldade de colocá-las em prática, quer dizer, de vivenciar elas. Elas já estão dentro de você, você não precisa procurar elas, você não precisa, né, adquirir elas ou comprá-las para si. O Espírito Santo já colocou dentro de nós tudo isso. É Ele quem faz reviver, vir à luz estas coisas. Então cabe a nós tomar consciência disso e nos abrirmos a estas virtudes cardeais, quer dizer, essas virtudes que são o eixo, dá o equilíbrio ao nosso viver e nos faz girar em torno de Deus, que é bondade, que é amor, que é caridade e tudo mais. São próprias vindas do próprio Deus, não tem outra fonte. E essa vivência das virtudes nos identifica como filhos de Deus. Por isso que o Papa vai dizer que a igreja pegou estas coisas todas que já vinha na história da humanidade, no caminhar do homem, e foi purificando e fundamentando e aderindo ela à nossa vivência da fé. Porque é próprio de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é bondade, é caridade, né? Deus é amor. Nós dizemos isso daí. E tudo isso está dentro de nós. Basta nós abrirmos ao Espírito Santo e deixarmos essas coisas vir à luz. Um modo de vida que nos converta, quer dizer, mude o nosso vértice. Em vez de nós agirmos na rebeldia, na brutalidade, nós voltarmos a sermos mansos, nós voltarmos a sermos equilibrados, nós voltarmos a ser, sabe, bons verdadeiramente. Como isso é bom para nós, como nós desejamos isso e como que é difícil a gente vivenciar isso daí. Mas não desanime, porque contra isso não há lei. Se contra isso não há lei, você está livre para buscar e vivenciar essas virtudes e permitir que elas se aflorem cada vez mais dentro de você e você se torne homem e mulher à imagem e semelhança de Deus, que traz em si coisas boas e que oferece ao mundo e àqueles que estão ao seu redor sempre o melhor de si. Portanto, permita que o Espírito Santo traga a luz dentro de você e vivencie essas virtudes para que a sua vida cada dia mais seja de acordo com aquilo que o Pai deu a nós, para que nós vivêssemos como seus filhos e filhas. Diante disso, vamos rezar e pedir ao Pai das Misericórdias que nos dê essas virtudes, que nos provoque a desejá-la. E eu diria diferente, que nós a desejemos e coloquemos esse desejo nas mãos do Pai. Pai, dá-me essas virtudes. Pai, faça com que essas virtudes se transbordem em mim. Porque eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Eu quero ser um homem novo e uma mulher nova. Então vamos colocar tudo nas mãos do Pai e vamos rezar juntos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação,
ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.